A noite é fria e úmida. As luzes piscam na avenida enquanto Eric, 17 anos, encosta-se a uma parede pichada. Seu coração martela no peito. No beco escuro, ele segura um pequeno pacote. Uma troca simples, rápida, sem margem para erro. Mas um segundo de distração custa caro. Sirenes rasgam o silêncio da noite. A polícia surge de repente. Pânico. Eric tenta correr, mas mãos firmes o jogam contra o chão áspero. O pacote cai. Um policial grita: "Você está preso!" Ele sente os punhos sendo apertados pelas algemas. Dona Cida, uma mulher simples, de mãos calejadas e olhar cansado, recebe a notícia da prisão do filho e sente o chão desaparecer sob seus pés. No presídio, vê seu menino com olhos abatidos, o rosto sujo e a expressão vazia. "Mãe, me tira daqui." O pedido sufoca seu coração. Ela não tem dinheiro, não tem influência. Só tem sua fé. E com essa fé, decide procurar ajuda. Nome de Nicolas Ferreira surge numa conversa na igreja. Ele já ajudou jovens a se recuperarem, dizem. Sem alternativa, Dona Cida vai ao gabinete do deputado. Com a voz trêmula, conta sua história. Nicolas escuta cada palavra com atenção. Ele vê além do crime. Vê um garoto que ainda pode ser salvo, ele entra em ação. Conversa com a justiça, luta por uma alternativa à prisão. Com esforço consegue um acordo. Eric será enviado para um centro de reabilitação cristão. Mas Eric não quer ir. Acha que está sendo descartado, jogado para um lugar onde não conhece ninguém. Mal sabe ele que sua vida está prestes a mudar para sempre. O centro de reabilitação fica afastado da cidade. O portão range ao abrir. Eric entra de cabeça baixa, sentindo-se um estranho. A rotina é rigorosa. Acordar cedo, tarefas diárias, estudos bíblicos, trabalho braçal. Ele odeia cada segundo. Nas primeiras semanas, resiste a qualquer tentativa de ajuda. Recusa-se a conversar, evita os encontros. À noite, enquanto todos dormem, olha pela janela, pensando em fugir. Mas para onde? É quando conhece Pastor Elias, um homem de meia-idade, ex-dependente químico que também já esteve perdido. Ele se senta ao lado de Eric e, sem pressa, começa a contar sua própria história. "Eu também já fui um ninguém, Eric, mas alguém acreditou em mim." Eric o ignora, mas as palavras ficam martelando em sua mente. Os dias passam e ele começa a observar os outros jovens. Muitos ali vieram de histórias ainda mais duras que a dele. Mas, estranhamente, todos parecem encontrar um propósito. Até que uma noite, Eric tem um surto. A abstinência o corrói. Ele quebra cadeiras, joga objetos no chão, grita. Diz que odeia aquele lugar. Mas ninguém grita de volta. Pastor Elias se aproxima e apenas o abraça. "Você não precisa passar por isso sozinho." As palavras atravessam sua alma. Pela primeira vez, Eric sente que alguém realmente se importa. A transformação começa devagar. Primeiro, ele aceita ajudar na carpintaria. Depois, passa a conversar com outros internos. Aprende a orar. E então, um dia percebe algo inesperado. Ele quer mudar. Meses depois, quando Nicolas Ferreira visita o centro, encontra um Eric diferente, de pé, com o olhar renovado. O jovem se aproxima e, com lágrimas nos olhos, diz: "Obrigado por não desistir de mim." Eric finalmente recebe alta. Ele sai pelos portões do centro e vê sua mãe esperando. Dona Cida o abraça forte, como se quisesse impedir que ele fosse embora novamente. Mas o mundo lá fora não mudou. Seus antigos amigos o chamam. "Bora voltar, mano. Você ainda tem dívida com a rua." Eric sente o peso dessas palavras. É tentador. Mas dessa vez, ele sabe que tem escolha. Ele procura Nicolas Ferreira. "Quero ajudar outros jovens como eu." O deputado vê determinação nos olhos do rapaz. Assim, o encaminha para um projeto social que resgata adolescentes em situação de risco.
Eric se torna um mentor para jovens perdidos como ele. Cada história que ele ouve é um reflexo da sua própria dor. Ele se emociona ao ver um garoto de 15 anos, prestes a seguir o mesmo caminho que ele seguiu, decidir mudar de vida porque encontrou alguém que acreditou nele. Certo dia, durante uma palestra, Eric avista um rosto familiar na plateia. Seu antigo amigo Léo, que ainda está preso na criminalidade, o observa de longe. Após a palestra, Léo se aproxima. Isso aí é real, Eric? Eric sorri. Mais real do que tudo que a gente já viveu. Léo abaixa a cabeça. Pela primeira vez, a semente da mudança é plantada. A história de Eric se espalha. Ele começa a ser chamado para contar sua jornada em escolas, igrejas, eventos. Se torna uma inspiração. Até que um dia, ele recebe um convite inesperado. Uma visita ao Congresso Nacional para compartilhar sua experiência. Nicolas Ferreira está lá, orgulhoso. Eric sobe ao púlpito e olha para a multidão. Respira fundo. Eu sou a prova viva de que ninguém está perdido para sempre. Aplaudido. De pé, Eric percebe que sua missão está apenas começando. Eric segue sua missão ajudando jovens em situação de risco, mas a vida ainda reserva desafios. Em uma de suas visitas a um centro de reabilitação, encontra um garoto chamado Mateus, de 14 anos, que lembra muito a si mesmo no passado. Revoltado, descrente e perdido. Mateus se recusa a falar com qualquer um, mas Eric insiste. Sem pressa, senta-se ao lado do garoto todos os dias, apenas esperando. Até que certo dia, Mateus desaba em lágrimas e conta sua história. Ele perdeu a mãe para as drogas e nunca conheceu o pai. Sentia-se sozinho no mundo. Eric o abraça e diz: "Você não precisa passar por isso sozinho." As mesmas palavras que um dia mudaram sua vida, agora serviam para transformar a de outro jovem. Enquanto sua influência cresce, Eric recebe um convite para participar de um projeto de reintegração social do governo. O próprio Nicolas Ferreira faz o convite pessoalmente, reconhecendo que a vivência de Eric pode impactar centenas de jovens. No entanto, ao se aproximar da política, Eric se vê cercado por desafios que nunca imaginou enfrentar. Há resistência, críticas, tentativas de desacreditá-lo. Alguns dizem que ele nunca poderá escapar completamente de seu passado. Por um momento, Eric sente medo. Será que realmente mudou? Será que merece estar ali? A resposta vem de onde menos espera. Durante uma palestra, encontra Léo, seu velho amigo que, meses atrás, parecia destinado ao crime. Mas agora, Léo está diferente. Ele conta que depois de ouvir a história de Eric, decidiu procurar ajuda. Passou por um processo de reabilitação e agora trabalha como voluntário, ajudando outros jovens a encontrar um novo caminho. Eric sente um nó na garganta. Seu passado não era um fardo. Era um testemunho vivo do que era possível. E se ele mudou, qualquer um poderia mudar. Aos poucos, Eric se torna uma referência nacional na recuperação de jovens infratores. Seu trabalho cresce, ganha apoio e visibilidade. Ele visita presídios juvenis, conversa com famílias desesperadas, abre portas para aqueles que a sociedade já havia condenado. Mas no fundo, continua sendo aquele garoto que um dia só precisava de uma segunda chance. Em uma entrevista na televisão, perguntam qual foi o momento em que soube que sua vida havia mudado. Ele sorri e responde: "Quando alguém acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesmo." Anos depois, Eric retorna ao lugar onde tudo começou, o centro de reabilitação onde sua vida mudou. Agora, como um homem transformado, olha para os jovens ali dentro e vê versões passadas de si mesmo. Ele caminha pelos corredores, sentindo a emoção de saber que cada um daqueles meninos ainda tem um futuro esperando por eles. E ao sair pelos portões, ele se lembra de algo que pastor Elias lhe disse anos atrás. A verdadeira redenção não é apenas mudar de vida, mas ajudar
outros a mudarem também. Com um sorriso no rosto, Eric percebe que sua missão nunca terá fim. Afinal, sempre haverá alguém precisando de uma última chance. E assim, aquele jovem que um dia foi um problema para a sociedade se torna um farol de esperança para muitos outros. Porque no fim, tudo o que ele precisava era de alguém que acreditasse. Nele, assim termina essa história de redenção. Uma prova de que, às vezes, tudo que alguém precisa é de uma segunda chance. Este vídeo é uma obra de ficção criada com o uso de inteligência artificial e não tem a intenção de difamar, atacar ou prejudicar nenhum partido político ou figura pública. Qualquer semelhança com eventos reais é puramente coincidência. Nosso objetivo é apenas criar uma narrativa envolvente para fins de entretenimento. Gostou dessa história? O que você acha? Comente aí embaixo, deixe o like e compartilhe essa história com seus amigos. Até o próximo vídeo!